Você já parou para pensar onde fica o combustível do avião que você está voando? Milhares de litros de querosene altamente inflamável, suficiente para encher uma piscina inteira. E esse combustível todo está exatamente nas asas. Sim, nas asas. As mesmas estruturas que estão te mantendo no ar a 10.000 metros de altitude. Parece loucura, não é? Parece o tipo de decisão que nenhum engenheiro em sã consciência tomaria. Combustível inflamável nas asas? Por que não no centro do avião? Por que não em algum lugar mais protegido? Mais seguro? Mais longe dos motores que estão literalmente queimando esse combustível? A resposta vai te surpreender. E quando você entender o porquê, vai perceber que isso é uma das decisões mais geniais da engenharia aeronáutica. Tão genial que salvou milhões de vidas. Tão genial que sem ela, a aviação comercial como conhecemos hoje simplesmente não existiria. Vamos começar pelo óbvio. Quando você olha para um avião, as asas parecem finas, delicadas até. Como diabos cabem milhares de litros de combustível ali dentro? Um Boeing 777 pode carregar mais de 180.000 litros de combustível. 180.000 litros. Isso é mais do que a capacidade de 2 caminhões tanques cheios. E tudo isso está distribuído dentro das asas. Não em tanques separados que foram colocados ali. As próprias asas são os tanques. A estrutura interna da asa foi projetada para ser vedada e servir como reservatório. Cada centímetro cúbico de espaço disponível dentro daquela asa é usado para armazenar combustível. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Isso não foi sempre assim. Nos primeiros aviões, o combustível ficava na fuselagem. Fazia todo o sentido na época. Pequenos tanques de metal instalados perto do motor, fácil de acessar, fácil de encher, fácil de manter. E então, os aviões começaram a ficar maiores. Muito maiores. E os engenheiros perceberam algo aterrorizante. Colocar todo aquele peso de combustível no centro do avião estava literalmente quebrando as asas. Deixe eu explicar. Quando um avião voa, as asas geram sustentação. Essa força empurra as asas para cima. Mas o peso do avião, a fuselagem, os passageiros, a carga, tudo isso empurra para baixo. As asas estão constantemente sendo puxadas para cima pela sustentação e empurradas para baixo pelo peso que estão carregando. Agora imagine que todo o peso do combustível, dezenas de toneladas, está concentrado na fuselagem, no centro do avião. As asas precisam sustentar todo esse peso. A força que isso cria na raiz da asa, onde ela se conecta à fuselagem, é brutal. É chamado de momento fletor, e é uma das forças mais destrutivas que um engenheiro aeronáutico precisa lidar. Para suportar essa força, as asas teriam que ser construídas como vigas de pontes, grossas, pesadas, reforçadas com toneladas de metal extra. E sabe o que acontece quando você adiciona peso extra a um avião? Ele precisa de mais combustível para voar. E mais combustível significa mais peso. E mais peso significa asas mais fortes. E asas mais fortes significam mais peso. É um ciclo vicioso que leva ao colapso do design. Os aviões ficariam tão pesados que não conseguiriam decolar. Ou consumiriam tanto combustível que mal conseguiriam sair do aeroporto. Então o engenheiro teve uma ideia radical. E se, em vez de lutar contra o peso do combustível, usássemos ele a nosso favor? E se colocássemos o combustível nas asas? A princípio, todos acharam que era loucura. Combustível inflamável nas estruturas mais críticas do avião? Mas quando fizeram os cálculos, descobriram algo extraordinário. Quando você coloca o combustível dentro das asas, o peso do combustível empurra a asa para baixo, exatamente onde a sustentação está empurrando para cima. As forças se cancelam parcialmente. É como um equilibrista segurando uma vara longa. Se todo o peso está concentrado no centro, ele precisa fazer força brutal para se equilibrar. Mas, se o peso está distribuído ao longo da vara, nas extremidades, o equilíbrio acontece naturalmente. O combustível nas asas age como um contrapeso natural. Ele reduz drasticamente o momento fletor na raiz da asa. Isso significa que as asas podem ser construídas muito mais leves, muito mais eficientes. E um avião mais leve consome menos combustível, voa mais longe, carrega mais passageiros, gera mais lucro. Os números são impressionantes. Colocar o combustível nas asas pode reduzir o peso estrutural necessário em até 30%. 30%. Em um avião comercial grande, isso são toneladas de metal que você simplesmente não precisa carregar. Toneladas que podem ser substituídas por passageiros pagantes ou carga comercial. Mas tem mais. Muito mais. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Pensa no espaço. Um Boeing 777 tem asas com mais de 60 metros de ponta a ponta.
Cada asa tem aproximadamente 12 metros de largura na raiz e vários metros de profundidade. Isso é muito espaço interno. Espaço que seria completamente desperdiçado se não fosse usado. As asas são estruturas ocas por natureza. Elas precisam ser ocas para serem leves e eficientes. Então você tem essas enormes cavidades vazias dentro das asas. Cavidades perfeitamente moldadas, perfeitamente posicionadas, só esperando para serem usadas. Agora olha para a fuselagem. Cada centímetro quadrado da fuselagem vale dinheiro. Literal. Cada assento que você coloca ali gera receita. Cada metro cúbico de porão de carga pode transportar mercadorias pagas. A fuselagem é o ativo mais valioso de um avião comercial. Se você colocasse tanques de combustível gigantes na fuselagem, você estaria desperdiçando o espaço mais valioso do avião. Você teria que fazer a fuselagem maior para compensar. E uma fuselagem maior significa mais peso, mais resistência aerodinâmica, mais combustível necessário, mais custo. Usar as asas como tanques é pura eficiência. Você está aproveitando um espaço que já existe, que já está lá, que não tem outro uso melhor. É engenharia no seu estado mais puro. Resolver múltiplos problemas com uma única solução elegante. Mas agora vem a pergunta que todo mundo faz. E a segurança? Milhares de litros de querosene inflamável a poucos metros de motores que estão literalmente queimando combustível e expelindo chamas? Isso não é perigoso? A resposta vai te chocar. Não, não é perigoso. Na verdade, é mais seguro do que qualquer alternativa. Primeiro, o combustível de aviação não é gasolina. É querosene de aviação, chamado Jet A ou Jet Aum. E esse combustível é muito mais estável do que as pessoas imaginam. Ele não explode facilmente. Para ele pegar fogo, você precisa de uma temperatura muito específica e uma proporção exata de vapor e oxigênio. Em condições normais, você pode jogar um fósforo aceso em querosene de aviação e ele vai apenas apagar o fósforo. Sério? Não acredita? Procure no YouTube. Tem vídeos de gente fazendo isso. Segundo, os tanques nas asas não são apenas cavidades vazias, cheias de combustível. Eles são compartimentos vedados com múltiplas camadas de proteção. Há revestimentos internos especiais, vedações de alta tecnologia, sistemas de ventilação que controlam a pressão interna, sensores que monitoram constantemente o nível de combustível, a temperatura, qualquer sinal de vazamento. As asas são projetadas para conter o combustível mesmo em situações extremas. Impactos. Turbulência severa. Raios. Sim, raios. Aviões são atingidos por raios o tempo todo. E os tanques de combustível nas asas são projetados especificamente para dissipar a energia elétrica sem causar ignição. Se você está gostando desse conteúdo e quer entender mais sobre engenharia aeronáutica, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Todo dia tem conteúdo novo sobre aviação, mas vamos falar do elefante na sala. E se houver um acidente? E se a asa for danificada? E se houver um vazamento? Aqui está a verdade brutal. Se um avião sofrer um acidente grave o suficiente para romper os tanques de combustível nas asas, a localização do combustível é o menor dos seus problemas. Acidentes aéreos graves são raros. Extremamente raros. E quando acontecem, geralmente envolvem forças tão catastróficas que não importa onde o combustível estava armazenado. Mas aqui está o que as estatísticas mostram. Na vasta maioria dos acidentes aéreos que envolvem fogo, o combustível nas asas na verdade salva vidas. Por quê? Porque quando há um vazamento ou ignição, o fogo acontece nas asas, longe da fuselagem, longe dos passageiros. Há casos documentados de aviões que fizeram pousos de emergência com as asas em chamas, e os passageiros escaparam ilesos porque o fogo estava contido nas asas, longe da cabine. Se o combustível estivesse na fuselagem, concentrado perto dos passageiros, esses mesmos acidentes teriam sido muito mais mortais. Os engenheiros pensaram nisso. Eles pensam em tudo. Cada decisão de design em um avião comercial moderno passou por décadas de testes, simulações, análises de acidentes, melhorias constantes, nada é deixado ao acaso. Mas tem outro aspecto fascinante que quase ninguém conhece. O combustível nas asas afeta diretamente o centro de gravidade do avião. E isso é crítico para a estabilidade e o controle. O centro de gravidade é o ponto imaginário onde todo o peso do avião está concentrado. Se esse ponto estiver muito à frente, o avião fica pesado de nariz. Difícil de controlar? Se estiver muito atrás, o avião fica instável. Pode entrar em parafuso. Manter o centro de gravidade na posição ideal é uma das tarefas mais importantes no design e operação de uma aeronave. E o combustível, por ser tão pesado e por sua quantidade mudar constantemente durante o voo, tem um impacto enorme no centro de gravidade.
Quando o combustível está distribuído nas asas, lateralmente ao longo da envergadura, ele ajuda a manter o centro de gravidade em uma posição estável e previsível. À medida que o combustível é consumido durante o voo, o centro de gravidade se move. Mas com o combustível distribuído nas asas, esse movimento é gradual e gerenciável. Em aviões modernos, há sistemas sofisticados de gerenciamento de combustível. Eles podem transferir combustível entre diferentes tanques nas asas, e às vezes de um tanque central na fuselagem, para otimizar o centro de gravidade em diferentes fases do voo. Durante a decolagem, querem o centro de gravidade em uma posição. Durante o cruzeiro, em outra. Durante a descida, em outra ainda. Essa flexibilidade só é possível porque o combustível está distribuído em múltiplos tanques nas asas. Se todo o combustível estivesse em um único tanque gigante na fuselagem, você não teria essa capacidade de ajuste fino. O avião seria muito menos eficiente, muito menos estável. E tem um detalhe técnico que é absolutamente fascinante. Em voos muito longos, tipo São Paulo para Singapura, 16 horas no ar, o avião decola pesadíssimo, literalmente carregando mais combustível do que passageiros em termos de peso. Um Boeing 777 nessas rotas pode decolar com mais de 150 toneladas de combustível. Isso é mais pesado do que o avião vazio. Durante o voo, à medida que consome combustível, o avião fica cada vez mais leve. As asas precisam gerar menos sustentação. Isso muda completamente a aerodinâmica. E ter o combustível nas asas permite que essas mudanças aconteçam de forma suave e controlada. Se o combustível estivesse na fuselagem, concentrado no centro, as mudanças de peso seriam muito mais bruscas e difíceis de gerenciar. As asas teriam que ser constantemente reajustadas para compensar. Seria um pesadelo para os pilotos. Mas com o combustível nas asas, consumindo de forma equilibrada dos dois lados, o avião mantém sua estabilidade natural. É quase como se o avião estivesse se adaptando organicamente às mudanças de peso. É lindo quando você entende a física por trás disso. Agora, deixa eu te contar algo que vai mudar completamente como você vê aviões. As asas não são tanques sólidos cheios de combustível líquido. Dentro das asas, há estruturas internas, nervuras, longarinas, reforços. Essas estruturas dividem o interior da asa em múltiplas células. Cada célula é um tanque separado. Por que fazer isso? Segurança e eficiência. Se houver um vazamento em uma célula, ele fica contido naquela seção. Não contamina todo o combustível. E você pode isolar aquela célula e continuar voando com o combustível das outras. Além disso, múltiplos tanques pequenos são mais eficientes estruturalmente do que um tanque gigante. Eles distribuem melhor as cargas, reduzem o movimento do combustível durante manobras. Imagine turbulência severa. Se todo o combustível estivesse em um tanque gigante, ele ficaria se movendo violentamente de um lado para o outro. Isso criaria forças instáveis que dificultariam o controle do avião. Com o combustível dividido em múltiplas células pequenas, cada célula limita o movimento do combustível dentro dela. O resultado é um avião muito mais estável e controlável, mesmo em condições adversas. E tem mais uma camada de genialidade. Em muitos aviões modernos, especialmente os de longo alcance, há tanques auxiliares. Tanques nas pontas das asas. Tanques no centro da fuselagem. Até tanques na cauda em alguns modelos. E todos esses tanques são gerenciados por computadores que calculam constantemente a melhor distribuição de combustível para máxima eficiência. Durante a decolagem, o computador pode usar combustível dos tanques centrais primeiro, mantendo as asas mais leves e flexíveis. Durante o cruzeiro, pode transferir combustível para as pontas das asas para reduzir a flexão. Durante a descida, pode centralizar o combustível para melhor estabilidade. Tudo isso acontece automaticamente. Os pilotos monitoram, mas o sistema faz os ajustes. É otimização em tempo real. E só é possível porque o combustível está distribuído nas asas e em locais estratégicos. Agora, uma pergunta que muita gente faz. Se as asas são tanques de combustível, como eles garantem que não vaze? Como selam uma estrutura tão grande e complexa? A resposta envolve tecnologia de ponta. O interior das asas é revestido com selantes especiais, compostos que permanecem flexíveis mesmo em temperaturas extremas. Lembra, a uma altitude de cruzeiro, a temperatura externa pode chegar a menos 60 graus Celsius. O combustível dentro das asas fica muito frio. Estes selantes precisam funcionar em temperaturas que variam de mais 50 graus no solo em um dia quente até menos 60 em altitude. Precisam ser resistentes a produtos químicos, resistentes à fadiga de ciclos repetidos de pressurização e despressurização, resistentes a vibrações constantes. E funciona. Vazamentos são extremamente raros.
Quando acontecem, geralmente são mínimos. Algumas gotas. E são detectados imediatamente pelos sensores. Os pilotos são alertados. Procedimentos são ativados. O avião pode pousar com segurança. A manutenção regular inclui inspeções detalhadas dos tanques de combustível. Técnicos entram fisicamente dentro das asas. Sim, é possível. Há painéis de acesso que permitem que uma pessoa entre na asa. Eles verificam visualmente cada centímetro. Procuram sinais de corrosão, rachaduras, desgaste nos selantes, qualquer coisa que possa comprometer a integridade. É um trabalho meticuloso. Pode levar horas, mas é essencial. E é um dos motivos pelos quais a aviação comercial é tão segura. Cada detalhe é verificado. Nada é deixado ao acaso. Deixa eu te contar sobre um caso real que ilustra perfeitamente a segurança desse sistema. 2001. Um Airbus A330 da Air Transat estava voando de Toronto para Lisboa. No meio do Atlântico, os pilotos notaram que estavam perdendo combustível rapidamente. Um vazamento em uma das linhas de combustível que vai para o motor. O combustível estava vazando, mas não estava vazando para dentro da asa. Estava vazando para fora, para a atmosfera. A asa em si permaneceu intacta. Os tanques não foram comprometidos. O problema era uma linha externa. Os pilotos fizeram algo extraordinário. Eles planaram o avião por quase 120 km depois que os motores pararam por falta de combustível e pousaram com segurança nos Açores. Todos os 293 passageiros e tripulantes sobreviveram. Se o combustível estivesse na fuselagem, se os tanques estivessem no centro do avião, aquele vazamento poderia ter sido muito mais catastrófico. Mas porque o combustível estava nas asas, em um sistema isolado, o problema ficou contido. Os pilotos puderam gerenciar a situação. Esse caso entrou para a história da aviação como um dos maiores pousos de emergência já realizados, e demonstrou que mesmo quando algo dá errado, o design de ter combustível nas asas contribui para a segurança. Se você chegou até aqui, já entendeu que isso não é apenas seguro. É a única opção que faz sentido. Mas vou te mostrar mais uma camada dessa engenharia brilhante. Nos aviões militares, especialmente caças, o combustível também fica nas asas. Mas por razões ainda mais críticas, um caça precisa ser extremamente ágil. Precisa fazer manobras que gerariam forças G brutais. Se o combustível estivesse concentrado na fuselagem, o centro de gravidade mudaria drasticamente durante manobras violentas. Com o combustível nas asas, distribuído próximo ao centro de gravidade natural do avião, as mudanças são mínimas. O caça mantém sua agilidade. Pode executar manobras impossíveis para aviões com combustível centralizado. E em alguns caças modernos, como o F-22 Raptor, o combustível está distribuído em mais de uma dúzia de tanques diferentes. Asas, fuselagem, ao redor dos motores. Cada tanque serve um propósito específico, e computadores avançados gerenciam o consumo de combustível de cada tanque para manter o avião perfeitamente equilibrado durante combate aéreo. É o mesmo princípio dos aviões comerciais, mas levado ao extremo, e prova que essa solução funciona em qualquer tipo de aeronave, das mais pacíficas às mais agressivas. Agora vamos falar de algo que poucas pessoas sabem. O peso do combustível tem um impacto direto na eficiência aerodinâmica das asas. Pode parecer contraintuitivo, mas asas com combustível podem, em certas condições, ser mais eficientes do que asas vazias. Por quê? Porque o peso adicional nas asas reduz a flexão durante o voo. Asas muito leves e flexíveis podem vibrar. Podem sofrer flutter, um fenômeno aerodinâmico perigoso, onde a asa oscila de forma descontrolada. O peso do combustível atua como um estabilizador natural. É como adicionar peso a uma bandeira para evitar que ela balance violentamente no vento. O combustível nas asas faz exatamente isso. Estabiliza, suaviza, melhora a eficiência aerodinâmica em certas fases do voo. Obviamente, à medida que o combustível é consumido, as asas ficam mais leves, e os engenheiros projetam considerando isso. As asas precisam funcionar eficientemente tanto cheias quanto vazias. É um equilíbrio delicado, e mais uma vez, ter o combustível distribuído nas asas permite esse equilíbrio. E tem um aspecto econômico brutal que ninguém menciona. Aviões são incrivelmente caros. Um Boeing 787 novo custa mais de 200 milhões de dólares. Cada quilo de peso extra que você adiciona a esse avião custa dinheiro. Não só no preço inicial de construção, mas em combustível consumido durante toda a vida útil do avião. Um avião comercial pode voar 30 anos, dezenas de milhares de horas de voo, milhões de quilômetros. Cada quilo extra significa mais combustível queimado em cada voo.
E combustível é caro. Muito caro. É um dos maiores custos operacionais de uma companhia aérea. Quando você otimiza o peso colocando combustível nas asas, reduzindo a necessidade de estruturas reforçadas, você está economizando dinheiro em cada voo durante décadas. Os números são astronômicos. Uma redução de 1.000 quilos no peso estrutural pode economizar milhões de dólares em combustível ao longo da vida útil do avião. E essas economias são repassadas. Passagens mais baratas, mais rotas viáveis, mais pessoas podem viajar. A aviação se tornou acessível em grande parte porque os engenheiros encontraram formas de tornar os aviões mais eficientes. E colocar combustível nas asas foi uma das maiores contribuições para essa eficiência. Mas vamos voltar à segurança porque ainda tem mais. Você sabia que os tanques de combustível nas asas têm sistemas de supressão de fogo? Em aviões militares, e cada vez mais em aviões comerciais modernos, os tanques são preenchidos com gases inertes quando o nível de combustível baixa. Por quê? Porque uma das situações mais perigosas em um tanque de combustível não é quando está cheio de líquido, é quando está parcialmente vazio. O espaço vazio acima do combustível pode acumular vapores inflamáveis, e esses vapores, na presença de uma faísca, podem explodir. Os sistemas modernos injetam nitrogênio ou outros gases inertes no espaço vazio. Isso elimina o oxigênio necessário para a combustão. Mesmo que haja uma faísca, não há como o combustível pegar fogo porque não há oxigênio suficiente. É mais uma camada de segurança. Mais uma prova de que os engenheiros pensaram em absolutamente tudo. Cada cenário possível, cada risco potencial, e desenvolveram soluções. E tem algo mais que é fascinante. Durante reabastecimento no solo, o processo é controlado com precisão milimétrica. Não é simplesmente bombear combustível para dentro. Há sequências específicas. Certos tanques são preenchidos primeiro, outros depois, tudo para manter o equilíbrio do avião durante o processo. Se você simplesmente enchesse um lado antes do outro, o avião ficaria desequilibrado, poderia tombar. Por isso, o reabastecimento é feito de forma coordenada. Pequenas quantidades em múltiplos tanques simultaneamente, mantendo o equilíbrio, mantendo a estabilidade. E o sistema detecta automaticamente se há algum problema, se um tanque não está enchendo corretamente, se há vazamento, se a pressão está errada. Tudo é monitorado, tudo é controlado. Agora, última pergunta. Haverá algum dia uma alternativa? Os aviões do futuro ainda terão combustível nas asas? A resposta curta é sim, pelo menos no futuro próximo. A física não mudou. As vantagens estruturais, aerodinâmicas e de distribuição de peso continuam sendo as mesmas. Enquanto aviões precisarem carregar combustível líquido, as asas continuarão sendo o melhor lugar para armazená-lo. Mas há uma revolução chegando. Aviões elétricos, aviões movidos a hidrogênio. Essas tecnologias podem mudar tudo. Baterias são muito mais pesadas que combustível. Hidrogênio precisa ser armazenado em tanques criogênicos super isolados. Esses novos sistemas de propulsão podem exigir redesenhos completos. Talvez vejamos aviões onde a energia está armazenada na fuselagem, ou em configurações completamente diferentes que nem imaginamos ainda. Mas uma coisa é certa: qualquer que seja o futuro da aviação, os princípios fundamentais de engenharia permanecerão. Distribuição de peso, eficiência estrutural, aproveitamento de espaço, segurança em múltiplas camadas. Os engenheiros que projetarem os aviões do futuro vão enfrentar os mesmos desafios que os engenheiros do passado enfrentaram, e vão encontrar soluções igualmente elegantes e contraintuitivas. Então, da próxima vez que você entrar em um avião e olhar pela janela para aquela asa enorme, lembra de tudo o que está acontecendo ali. Não é só uma superfície que gera sustentação. É um tanque de combustível. É um sistema de gerenciamento de centro de gravidade. É um estabilizador estrutural. É uma obra-prima de engenharia que resulta de décadas de evolução, testes, acidentes analisados, melhorias constantes. Cada centímetro daquela asa foi pensado. Cada reforço, cada selante, cada sensor. Nada está ali por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo contribui para que você chegue ao seu destino com segurança. E isso é a verdadeira beleza da engenharia aeronáutica. Não é só sobre fazer coisas voarem. É sobre fazer coisas voarem da forma mais segura, mais eficiente, mais confiável possível. É sobre resolver problemas complexos com soluções elegantes. É sobre transformar o que parece loucura em genialidade pura. Se esse vídeo mudou a forma como você vê aviões, deixa um like agora. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo novo sobre aviação e engenharia. E comenta aqui embaixo qual assunto você quer ver no próximo vídeo. A gente lê todos os comentários. Obrigado por assistir. E boa viagem!